Como é que surgiu essa paixão sua por cerveja? A primeira pergunta que eu acho que eu faço para todo mundo. Você também era brameiro? Ah, eu fiz faculdade, né? Na verdade, era escolzeiro. Escolzeiro. Quando não tomava, umas piores aí. Não que a escola seja ruim, só que é um outro tipo de estilo que hoje já não estou muito praticando mais. Mas como é que surgiu essa sua paixão por cerveja artesanal? Como é que foi? Qual foi a primeira cerveja? Você lembra a primeira cerveja artesanal que você tomou, Lembro, cara? Kaiser Bock. Eu não vou falar o ano certinho, mas foi na década de 90, porque acho que até não tinha idade para beber ainda não, mas já beberiscava ali do copo do meu pai e tal. Só que, pra ser bem sincero, eu falava assim, nossa, cerveja é muito ruim. E via todo mundo tomando cerveja. Falei, como é que gosta desse negócio, né? É. E geralmente era Skol, Brahma, Antártica, porque na época, nem, na década de 90, tinha essas, né? Aham, é o que tinha. E daí lançaram a Kaiser Bock. Aí eu vi aquilo ali, uma cerveja avermelhada, mais encorpada, né? Propaganda na TV. Aí fiquei curioso. Aí provei e realmente tinha sabor. Né? Porque a nossa American Light Lager, que é Skol, Brahma e as etc. demais, são cervejas bem para serem mais neutras, né? E essa tinha um sabor ali, eu não lembro exatamente, mas levava um Descrição sensorial. caramelo, né? Uma pegada mais saborosa, mais suculenta e tal. O grande problema é que tinha muito álcool e eu não estava acostumado com aquilo, então eu já dava uma viajada ali, mas lembro perfeitamente. E a partir daí foi mais ou menos quando eu estava entrando na faculdade. E na faculdade, calorados e tal, né? Toma o que tiver, vinho de garrafão e tal. Se tiver gelado, tá ótimo, mas geralmente nem gelado tava. E daí tive a oportunidade, depois que eu estava quase terminando a faculdade, se não terminado, de morar na Europa. Aí eu fui morar na Suíça, morei lá um ano, Isso foi em que ano, você trabalhando. lembra? Isso foi em 2000, fui em 2002, voltei em 2004. Então fiquei um pouco mais de um ano. Mas aí fui beber cerveja e falaram assim, mas qual cerveja você quer? Assim, aí eu falei, marca e tal? Não, tem todos esses estilos. Estilos? Existe estilo de cerveja? Nem sabia. Aí que eu tive contato mesmo com aquela variedade. Como eu estava como intercâmbio, eu conheci vários outros intercambistas e cada um queria me apresentar a cerveja típica ou fabricada, né, no país deles. Então aí que eu tive contato que existia cervejas diferentes em países diferentes e tal. E aí falei, cara, fiquei intrigado com isso. Só que aí quando eu voltei para o Brasil, foi em 2004, em vez de eu falar, né, tem aquela piada do filho do sapateiro que foi para a China, né? Dois filhos. Um fala assim, pai, não adianta vender sapato na China, lá ninguém usa sapato, todo mundo anda descalço. E o outro voltou, pai, nós temos que ir para a China, lá ninguém tem sapato, vamos lá vender. Né? Eu fui o filho que não adianta ir lá. Eu falei, olhei para o Brasil e falei, nossa, só tem cerveja ruim aqui, vou parar de beber. Aí eu fiquei bebendo caipirinha uns 2, 3 meses. Porque no meu paladar não adaptou de volta. Aí depois voltei, Skol, Brahma e tal, pá. Aí, em vez de eu falar, porra, não tem cerveja boa aqui, vou fazer. Né? Mas eu nem sabia que dava pra fazer cerveja em casa. Isso, minha avó devia ter puxado minha orelha, porque minha avó, ela não está mais viva mais, tanto, a minha avó Hilda não, mas minha avó Odeila, que é a mãe do meu pai, ela fazia, entre outras coisas, várias coisas que ela fazia em casa, que ela era cozinheira de mão cheia, dona de pensão assim, ela fazia licor, ela fazia cerveja em casa e várias outras coisas. Só que eu tinha, sei lá, 8 anos quando eu vi ela fazer cerveja e nem lembrava como é que era. Eu lembro que era cerveja que tinha uma vasilhona assim, tipo de maionese grandona e tinha um relógio em cima que estava medindo a pressão ali para ver se fermentou e tal, né? Sim. Aí só que muito tempo depois que fui lembrar disso. Eu nem lembrava disso. E aí eu voltei da Europa, com aquela também a vibe de trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar. Em vez de eu falar assim, pô, vou empreender, vou fazer uma cervejaria que não tinha. Não, falei, não, vou parar de tomar cerveja e tal. Aí só em 2010, que aí começou em Belo Horizonte, começou um pouquinho antes, o boom, tanto que a primeira turma de sommeliers aqui, se eu não me engano, é de 2010. Aí começou a pipocar ali Krug Beer, né? Aí apareceu o Falk, aí foi aparecendo e depois explodiu. Aí isso lá para 2015 e tal. E aí, então, eu fui cada vez mais me interessando. Em 2015, comecei a trabalhar com cerveja. Eu criei, junto com os amigos, o primeiro beer truck de cerveja artesanal na onda dos food trucks, né? A gente foi surfar a onda dos food trucks. A gente criou o primeiro beer truck de cerveja artesanal de Belo Horizonte, que era um trailer verdinho, que tinha 7 torneiras de chopp e
ia aí pela cidade e tal, servia no chopp. Eu não conhecia muito, mas eu conhecia muito mais do que a galera da Brahma mesmo. Aí os caras, o que é isso? É chopp, mas chopp no food truck, nunca vi. Então foi uma onda bacana. E que hoje virou o nosso bloco de carnaval, que é o Me Bebe Que Sou Cervejeiro. Porque era um trabalho muito... demandava muito tempo e tal. E eu era o sócio que tocava o negócio. E daí eu tinha que fazer tudo. Tinha uns freela que me ajudavam, mas eu praticamente fazia tudo. E aí tinha que entender de cerveja. Falei, pô, os caras me faziam um monte de perguntas que eu não sabia responder. Aí eu ia atrás de pesquisar. E nessa vibe fui me apaixonando cada vez mais. E aí... Mas essa cerveja era cerveja que vocês produziam? Não. Ou era cerveja que vocês compravam da Krug? Sim, da comprava das cervejarias que tinha na época, né? A gente vendeu muito. Os grandes parceiros nossos foi a cervejaria Cud, que no início a gente só tinha o trailer, não tinha nada para servir. Aí emprestava cilindro, mangueira, chopeira, lugar para guardar o chopp que sobrava. Quebraram o maior galhão. Um abração, galera da CUD ali, Bruno, o Rock. O Rock, por coincidência, estudou no colégio comigo. Então, é bem bacana. É uma cervejaria que eu tenho o maior apreço, tanto afetivo, assim, pelo início do meu trabalho com cerveja, como também pela qualidade. Os caras têm 40 rótulos de vários estilos diferentes e tal. É difícil ter uma cervejaria aqui no Brasil que tem toda essa variedade, né?